importante a gente fazer a avaliação física. Então é assim, antes de começar a se exercitar, tem que passar pela avaliação de um profissional? Tem, de um professor de educação física ou de um fisioterapeuta, após a avaliação médica. Isso é bastante importante, Silvana. A minha função não é antes da do médico, não. Minha função sempre é após o médico. A pessoa estando liberada para atividade física, aí ela vai passar por nós, professores ou fisioterapeutas profissionais da saúde que lidam com academia e exercício físico, ou fisiologista e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos imaginar que a Silvana vai lá aparecer na minha sala. A gente vai fazer uma anamnese. Anamnese, o que é? Um levantamento clínico e físico de toda a sua saúde, histórico de doenças, o que você gosta ou não gosta de fazer em atividade. Então, eu vou perguntar se tem dores nas articulações, dores nas costas, se está tomando algum medicamento, se você faz muito tempo que não pratica, se você tem algum problema hormonal, se você tem colesterol elevado. Realmente é uma anamnese super detalhada. Se você fuma ou não, se você é uma pessoa sedentária, se toma algum medicamento, porque às vezes tem medicamentos, Silvana, que interferem no batimento cardíaco. Então, se eu não souber, eu posso prescrever um exercício errado, ou a pessoa pode fazer um exercício errado, e aí, claro que é um erro absurdamente grave, até a pessoa ter um infarto durante o exercício, mas não porque você prescreveu errado, porque ela não te falou um medicamento que estava bloqueando o batimento cardíaco dela. Então, essa anamnese, esse levantamento é de extrema importância, é a primeira fase da avaliação física. Essa especial para você de casa, começar 2008 se cuidando. Então hoje você aprende tudo sobre avaliação física. Conta pra gente, Priscila, qualquer profissional, professor de educação física é habilitado para fazer essa avaliação? Qualquer profissional pode ser um avaliador, qualquer professor de educação física, mas precisa de um treinamento específico. Para você ter uma ideia, Silvana, claro, assim, eu gosto de estudar e gosto da área de saúde, mas eu fiz educação física, me especializei em nutrição esportiva e fiz meu mestrado na área de exercício na saúde, na doença e no envelhecimento. Ah, mas precisa fazer tudo isso? Não, mas precisa de um treinamento. Então, as pessoas da minha equipe que eu recruto, eu vou fazer um treinamento às vezes de 3 meses a 1 ano, treinamento teórico, prático. Por que varia tanto? Porque se a pessoa nunca fez avaliação, vai precisar de mais tempo. Se ela já sabe medir uma pressão, fazer uma dobra cutânea, que depois a gente vai até mostrar que é uma dobra para medir aquelas gordurinhas que ninguém gosta, mas são de extrema importância, a gente precisa de um treinamento passo a passo, aonde vai medir, como que vai entrar o aparelho. Então, qualquer professor de educação física pode se tornar um avaliador físico, mas precisa de um treinamento específico. E se gostar de estudar, então, aí tá tudo certo. E hoje a gente tem uma participação especial. A gente vai conversar com a jornalista Aline Ballarini, que já está aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Conta pra gente, faz muito exercício físico? Na verdade, nenhum, Silvana. Não pratico nenhum tipo de exercício. Ah, então hoje você vai aprender a se exercitar. Vai aprender o que é necessário para começar a realizar exercício físico. Tá preparada? Tô preparada sim. Então você aí de casa vai aprender junto com a Aline tudo isso, porque a Priscila daqui a pouquinho vai explicar, né? Vai orientar a Aline, vai mostrar como é que é feita a avaliação física. Mas primeiro, comece explicando pra gente, o que é feito na avaliação? O que se avalia, na verdade? Olha, a gente falou, Silvana, da anamnese, né? Que é aquele levantamento clínico e físico. Depois, a Aline vai passar por uma série de medidas. Então, que eu até trago sempre o meu relatório, que a gente pode ver aqui uns desenhinhos, tal, porque vai sair aonde ela tem que perder, ganhar, onde ela está com mais gordura ou menos gordura. As pessoas às vezes se assustam, que tem aqui a palavra excessivo. Então, não precisa se preocupar, é só para a gente ver onde tem mais camada de gordura. Para na reavaliação a gente vai diminuir essa camada de gordura. E o que todo mundo não gosta, mas eu falo que é importante, é este aparelho. É que olhando assim para ele é um horror, né? Estranho, né? Eu falei que quem inventou devia ser muito magrinho, mas muito magrinho, e quis, né, falar assim, agora eu vou medir a gordura das outras pessoas, porque realmente a gente fala, ele é triste, né? Como porque é o nome desse aparelho? Glicômetro é o nome correto, mas você pode chamar de adipômetro, que vai medir a adiposidade das pessoas, que é a gordura corporal. Então, qual que é a função dele? A gente faz um beliscão, como se fosse, mas não dói nada. A Aline pode ficar tranquila, que ela não vai sair roxa daqui. É um beliscão que a gente vai medir a espessura da gordura. Quanto maior a espessura, maior
o número que vai dar. Pode ser 20, 30, 10 e assim por diante. Então, as pessoas já sabem, quando o número é pequenininho, tem pouca gordura. Quando o número é grande, que tem muita gordura. Então, é o plicômetro. Outra que a gente utiliza, que é muito comum, fita métrica. Eu brinco, elas são nossas melhores amigas e inimigas. Porque se você fizer um perímetro, que é um contorno, você vai ver seu tamanho da sua circunferência e você tendo a sua gordura corporal, dá para você estimar quanto é de massa muscular e quanto é de gordura. Então, o perímetro qualquer um pode fazer, só que tem a localização certa. E este, Silvana, é muito usado por arquiteto e engenheiro, chama paquímetro. Tá? Esse daqui é o que você usa mesmo em planta para desenhar. Paradinho para a gente poder mostrar melhor? Deixo esse daqui e a gente mexe para você... O que a gente faz? A gente mede a estrutura do osso, do braço, então ele é medido aqui e medido no fêmur. Por quê? Porque aquela história que a gente tinha antes de peso, de altura, por exemplo, a pessoa tem 1,60 m, tem que pesar 50 quilos. 10 quilos a menos da altura não é correto. Porque existem umas tabelas, na verdade, para homem e para mulher. Tal altura, tal peso ideal. Isso não é aconselhável seguir essas tabelas. Não, então, não é. Isso até é uma tabela bem antiga, que a gente não usa mais, só as pessoas realmente estão ainda de olho nessa, não precisam mais olhar. Por quê? Para a gente determinar um peso ideal, que eu mostrei aqui, no nosso gráfico, vamos dizer, você tem que fazer medida de circunferência, que é essa com a fita métrica, medir a estrutura óssea, que a gente comentou da estrutura pequena, média e grande, tá? Porque uma estrutura grande, você vai ter um peso corporal maior. Uma estrutura pequena, um peso corporal ideal menor. Mas eu quero que as pessoas entendam bem o que é peso ideal. Silvana, peso ideal não é aquele peso 10 quilos a menos, 5 quilos e assim por diante. Não, é o peso que você se sente bem e que seja real. Porque se eu falar, qual que você se sente bem? Me sinto bem com 50 quilos, eu tenho 1,68 m, tá? Mas eu não é uma meta real. Então, a gente precisa saber o que a gente se sente bem e o que é possível o corpo chegar com saúde. E tem que considerar a estrutura óssea também, né? Sim, que a gente mede pelo paquímetro, tá? Esse daqui, é o que eu falei, é mais de desenho, mas a gente usa o paquímetro humano para você medir estrutura corporal. Então, você tem diversas medidas na literatura. Eu vou demonstrar algumas depois na Aline, mas na literatura você tem até 93 medidas. É muita medida. E a gente estava falando daquelas tabelinhas, né? E, na verdade, a pessoa que tem uma estrutura óssea pequena, se for seguir aquela tabela, ela vai estar acima do peso. Vai. E a pessoa que tem estrutura óssea maior, se for seguir a tabela... Vai ficar obeso. Vai ficar muito pesado, né? É isso mesmo. Então, por isso que a tabela a gente joga no lixo, não precisa da tabela. O que é importante é você fazer as medidas e você vai calcular um peso ideal, uma faixa de peso ideal para você, Silvana, ou para você, Aline, e assim por diante. E é considerado também o índice de massa corporal, IMC, né, como as pessoas chamam? Sim, o IMC... Vamos explicar como é que se calcula? É peso sobre a altura ao quadrado. Então, pega a altura... multiplica por ela mesma. Isso, e aí, por exemplo, 1,68 m. Peso por esse valor, Exatamente. Né? E aí você vai ter um valor. Então, por exemplo, nas tabelas, a gente tem aqui, não sei se dá para pegar, Isso, Silvana. pode deixar paradinho assim que... Aqui tem mostra. eutrofia. Tá escrito eutrofia. Deixa eu até mostrar, ver se eu... Aqui. Eutrofia, tá? Esse eutrofia é um valor normal, tá vendo? 22,8. O normal, então, é a característica normal, eutrofia. Você tá eutrófico, tá dentro da normalidade. Então, vai de 18,9 a 24,9. Essa pessoa que eu peguei de exemplo deu 22,8, tá? Normal, eutrófico ou normotrófico, dá na mesma, tá? É apenas uma nomenclatura. É o que em algumas tabelas tem o normal, sobrepeso ou obeso. A gente usa eutrofia, é a mesma coisa que normal, né? Depois que a gente passa pelas medidas corporais, a gente pode, ou depende da avaliação física que você vai fazer, tem a parte alimentar. Então, isso é uma tabela bem familiarizada das pessoas, sai em muitas revistas, tal, que é a tabela de alimentos. Vamos ver se ele consegue pegar. Cuidar da alimentação, Priscila, é tão importante quanto fazer exercício físico? Tanto quanto, Silvana. Excelente colocação, porque é exatamente a mesma importância, alimentação e exercício. Então, aquela pessoa que se exercita bastante, corre, tem uma vida ativa, ela tem ainda que se preocupar com a alimentação. Não pode
aí comer à vontade porque se exercita. Não pode porque é o combustível mesmo do organismo. Então, a gente tem a nossa cota calórica, o ideal de percentual de proteína, de carboidrato, de gordura. Esse cálculo bem específico, quem faz tem que ser um profissional de nutrição, tá? O que a gente faz na avaliação física é perguntar, por exemplo, depois a gente vai ver até com a Aline, como que se alimenta, se fica muito tempo em jejum, porque o jejum não é recomendado. Eu vou falar da hidratação, de beber água, tá? Que é super importante agora que a gente está aí no verão, ainda mais importante. E isso no exercício é primordial. Então, para quem gosta de se exercitar, eu também vou dar uma quantidade mais ou menos. A cada 10, 15 minutos, você pode beber 100 ml de água. 100 ml dá mais ou menos uns 4 golinhos de água, ou uns 2 dedos mais ou menos de água, a cada 10, 15 minutos. Isso equivale a mais ou menos, em 1 hora, você tomar de 600 a 800 ml mais ou menos, tá? Então, numa hora, até 1 litro de água, em 1 hora. Ou a cada 15 minutos, mais ou menos 100 ml, 150 no máximo. E tem pessoas que não têm o hábito, que não gostam de beber água, mas para fazer exercício físico tem que beber água mesmo? Tem, outra coisa, um suquinho não substitui? Importante. Não, olha, um suco durante o exercício, aí você fez uma boa colocação, Silvana, que é assim, para esportistas de alto rendimento, vamos dizer, agora acabou de ter, né, ação silvestre e assim por diante, as pessoas precisam beber água com algum carboidrato, a gente fala, uma fonte de energia, tá? Então, o mais comum que a gente cita é o açúcar do milho. O açúcar do milho a gente usa para criancinha, para bebê, que é o destrozol. Tá? Por quê? Porque é um açúcar que não fermenta, então ele não te deixa aquela sensação de inchaço. Você pode tomar, mistura na água, você vai correr alguma prova longa e você pode tomar durante o exercício. Agora, quem não faz provas longas é a água mesmo, não precisa ser isotônico, alguma misturada da avó, alguma receita, não, porque aí o organismo não vai se beneficiar. A água, excelente hidratação, temperatura ambiente, não precisa ser quente, um chá e nem gelada. Temperatura ambiente fresca, é a melhor temperatura da água. E como é que as pessoas podem iniciar o ano com um planejamento? Este ano eu vou me cuidar, vou caminhar, vou fazer algum exercício. Quais são as dicas, assim? Qual é o primeiro passo? Então, a gente vai falar, que eu falei assim, das metas reais, né? O primeiro passo é você saber que em 1 mês, você não vai só atingir sua plena forma física. Vamos considerar que em 1 mês, você já está se sentindo bem mais disposto, o seu sono melhora. Então, você tem que pôr esses objetivos. Então, o seu primeiro mês é melhorar o sono, se sentir mais disposto, ficar bem-humorado e diminuir um pouquinho a gordura corporal. Mais ou menos em 3 meses, você já consegue aumentar um pouco a massa muscular, né? Você ficar com a postura melhor, vai provavelmente melhorar dores nas costas, se você tiver, e já vai estar num rendimento bem melhor. Com 6 meses, você já pode se tornar uma pessoa bem condicionada. Então, o erro mais comum é a pessoa se frustrar. Eu não quero que ninguém se frustre nesse início de ano novo. Coloque uma meta real. Uma meta real é você, daqui 6 meses, você estar bem condicionado. Mas em 1 mês, você já vai estar se sentindo muito bem. E isso é de extrema importância para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua vida em família, relacionamento. Você tem que estar disposto, bem-humorado, com energia, e não aquela pessoa cansada, apática. Muita gente chegava até mim, na época que eu trabalhava em academia, mas eu não vou fazer exercício porque eu já estou muito cansado, né? Nossa, eu fico acabado o dia inteiro de tanto trabalhar e ainda tenho que ir treinar ou suar a camisa. Sim, isso no início você vai ver que o resultado que vai dar, todo dia você vai querer um pouquinho mais. Aí que tem que respeitar o limite, porque se você ficar com dor, você não volta no dia seguinte, e para não ir, depois de 2 dias você já não vai mais. Então começa um dia sim, um dia não, coloca uma meta de 2, 3 vezes por semana, não deixa só para o final de semana, isso é um erro bastante comum também, não só erro, mas se você for fazer final de semana, tem que fazer numa intensidade mais moderada, mais tranquila, porque são 2 dias seguidos, aí você para 5 dias, aí treina mais 2, o corpo ele não tende a se condicionar tão bem. Se você treinar um dia sim, um dia não, é melhor. Então, lembre-se, pessoal, 2008, metas reais.
ter um bom condicionamento depende de um empenho, uma disciplina e principalmente de um exercício orientado. Senão o tiro sai pela culatra. Em vez de você melhorar, você vai ficar mais cansado e aí você foge de qualquer exercício, né? E olha só, qual é o melhor horário para fazer exercício? É pela manhã, é à noite? Você falou também em dormir melhor, né? Quem começa a se exercitar dorme melhor. Mas aí se faz o exercício à noite, vai dormir melhor ou vai estar... Ficar elétrico, né? Olha, Silvana, aí depende de cada pessoa. O que normalmente a gente pede? As pessoas que vão se exercitar de manhã, teve um estudo aí há uns 5 anos atrás que assustou muita gente, muita gente infartando quem fazia exercício de manhã. Tá? Mas aí não é que o exercício causa um problema do coração de manhã, não. É que as pessoas que fazem exercício de manhã, elas têm que fazer um aquecimento, uma preparação melhor. Por quê? Porque você vem de um repouso. Vamos dizer que seu batimento cardíaco estava entre 80 e 100, né? Você começou o exercício, ele vai para 170. É muito diferente o repouso do exercício. No final do dia, você já está com 120, 130. Para 170 não é tanta distância. Então, de manhã, um aquecimento, uma preparação maior. À noite, você pode diminuir um pouquinho o tempo do seu aquecimento, você já vai estar mais preparado, o batimento cardíaco mais elevado, com a temperatura corporal mais elevada. Choque. Exatamente. O que a gente recomenda muito é só evitar na hora de dormir. Agora, então não faz exercício à noite, mas por que as academias, os lugares que têm exercício à noite estão tão concorridas? Porque tem muita gente que trabalha à noite. E aí à noite enfim, é o horário que... Às vezes é mais tranquilo de trânsito, a pessoa consegue desligar, relaxar. Então você tem que ver o horário que você vai dormir. Não é para todo mundo, se a pessoa acorda às 5 da manhã, é melhor que ela faça exercício de manhã e depois vai trabalhar. Para ela ter um tempo de sono maior, não adianta ela treinar até meia-noite. Né? Agora, se ela acorda umas 8 da manhã e vai acabar o treino umas 8 da noite, dá o tempo dela descansar até 10, 11 horas da noite, dormir um sono reparador de mais ou menos 8 horas, né? Você falou também sobre o bom humor. Quem começa a se exercitar melhora o humor. Por quê? Melhora pela produção das endorfinas, né? Que são hormônios que vão regular o humor, a nossa sensação até de fome, de prazer, a gente fica mais alegre. Então, são as beta-endorfinas, na verdade é o nome correto. A gente fala hormônio do bom humor, né? A gente fica bem humorado e isso é produzido com exercício orientado. Agora a gente faz um rápido intervalo e no segundo bloco do programa a gente vai aprender com a Aline o que é, na prática, a avaliação física. Então, fique com a gente. Estamos de volta com o Consulta ao Doutor, ensinando você, dando dicas de como começar um 2008 se exercitando. E agora sim, a Priscila de Arruda, nossa convidada especialista em avaliação física, vai explicar pra gente, pra você aí de casa e pra Aline, como é uma avaliação física. Explica pra gente, Priscila. Oi, Aline, tudo bem? Você já fez avaliação física antes? Não, nunca fiz avaliação física. Silvana, isso é super importante a gente perguntar, porque as pessoas às vezes têm medo da avaliação física. Esse nome, ele é ingrato, né? Avaliação física. Eu falei que eu vou mudar o nome para consultoria física personalizada. Não é melhor do que avaliação física? As pessoas se assustam, né? Ninguém gosta de ser avaliado, né? Já basta o vestibular, as provas da escola, ainda mais na academia, você vai relaxar, vai fazer uma avaliação física. Então vamos mudar o nome, vamos chamar aqui no programa para o nosso telespectador de consultoria física personalizada. A pessoa fica constrangida, o professor vai ver que eu sou gordinho, acontece? Fica, e olha, quando eu tenho avaliador homem na minha equipe, a gente tem que pegar um profissional bastante diferenciado, eu vou dizer, porque às vezes a mulher não gosta de ser tocada pelo homem. Então eu tenho que treinar esse professor, porque o corpo da pessoa que está sendo avaliada é um instrumento de trabalho. A gente vai fazer medições, a gente vai conseguir prescrever o melhor exercício e não tem que ficar preocupado se a gente está pegando a gente. E realmente, olha, eu tenho 16 anos de avaliação física, eu atendia quase 15 pessoas por dia. Você não está preocupado se a dobra é grande ou pequena, se ela está mostrando a gordura. Não. Aquilo é um ser humano, é um instrumento de trabalho, a gente vai tentar cuidar da saúde dessa pessoa. Então, não se preocupem, porque o profissional da avaliação física é que nem o médico, ele está habituado a trocar o ser humano, independente se é homem, se é mulher, se é gordo, magro, baixo, alto, não tem problema nenhum.
Então, a Aline não precisa se preocupar, porque eu não vou divulgar, em hipótese nenhuma, os valores irrestritos dela. A gente vai dar uma conversada e eu vou mostrar como é que são as medidas. Então, a primeira que a gente vai fazer são as medidas de gordura. Vou mostrar algumas para a gente medir a espessura da gordura da Aline. Então, ela tinha comentado no primeiro bloco que ela nunca fez exercício. Vamos ver se foi benéfico ou não tão benéfico. Visualmente, a Aline está ótima. Modelo, manequim, está super bem. Realmente, medidas proporcionais, ótimas. Agora, vamos ver se com as medidas de gordura, realmente foi um benefício ela não fazer exercício. Vamos lá? Porque ela pode ser uma falsa magra, né? Tem Pode. mais isso. Às vezes a gente brinca, as pessoas falam, vamos imaginar que a Aline vai ter que perder uns 4 quilos. Quem está vendo jamais imaginaria que a Aline tem que perder 4 quilos. Mas a hora que a gente vai medir a gordura corporal, às vezes você denuncia. Então, a falsa magra é aquela pessoa que está bem de balança, né? Mas não está tão bem em espessura de gordura. Não sei, não conheço as medidas da Aline, a gente vai saber em conjunto hoje. E agora é que se usa aquele aparelhinho que as pessoas têm medo. Isso, o plicômetro. A gente vai usar agora. Eu vou demonstrar algumas medidas, não todas, porque a avaliação física ela demora, não só as medidas, ela completa em torno de 1 hora. Vou mostrar uma ou outra aqui que a gente faz, vou mostrar alguns gráficos, como é que saem os resultados, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá, Aline? Essa é uma medida, Silvana, de tríceps. Então, a gordura do braço, o tchauzinho que as mulheres têm medo, que né? quando levanta o braço fica aquela Exatamente. gordurinha. Se a Aline movimentar, dá um tchau, Aline. É esse tríceps. Então, pode abaixar. A Aline está bem visualmente, então a gente vai medir. A gente faz a espessura da gordura. Não importa para o nosso telespectador o valor, mas só da gente visualmente ver, já dá para ter uma ideia que dá para reduzir um pouquinho essa gordura corporal. Depois da medida do tríceps, a gente faz uma nas costas, que é subescapular. Depois vou pedir para a Aline virar. A gente vai fazer uma medida no abdômen, só sobe um pouquinho a blusa, Aline, que é essa daqui. Essas mulheres têm terror em ver, tá vendo? Pode abaixar. É uma medida abdominal. Depois eu só não vou fazer, mas só vou falar, tem uma medida no ilho, que é supra-ilíaca, que é como se fosse acima da linha da cintura, né? Depois já para a medida da coxa, que normalmente a gente faz nessa região, bem aqui próximo do quadril, tá? Aí, quando a gente acaba as dobras superiores, eu vou fazer, Silvana, os perímetros com a nossa famosa fita métrica. Que assusta tanto as mulheres, né? É, que eu brinquei que as nossas melhores amiga e inimiga é a fita métrica, e não a balança, né? Então, a gente vai fazer, aonde eu fiz a dobra de gordura, eu vou fazer, pode abaixar, exatamente o perímetro. Por quê? Eu sabendo o perímetro, a espessura de gordura da Aline e a estrutura óssea, que depois eu vou mostrar, a gente vai ter uma ideia da composição corporal dela. Então, esse valor que dá aí na fita métrica, ele tem que ser balançado, enfim, com a medida, com a estrutura óssea. Não... Sim, é um cálculo. Isso hoje em dia no mercado tem vários programas, né, que você joga os dados e sai no computador quanto você tem que perder, de acordo com as medidas que você colocou. Então, a gente faz tríceps, que é a medida do braço, essa é do perímetro. A gente faz uma medida de punho. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui embaixo. Até o punho mede? Até o punho, que é uma medida óssea também. Por isso que leva mais de 1 hora, né, a avaliação. É bem completa. Depois a gente não vai fazer essa, mas é uma medida de tórax, tá? Que a gente faz, se a pessoa quiser ter uma ideia, vamos medir que é fácil. Seria aqui. Tudo isso, Silvana, a gente tem que fazer com menos de roupa possível para não ter o perigo do tecido, tá? Na hora que você acaba a parte dos perímetros, para mulher, aqui é interessante, a gente faz cintura para homem e quadril para mulher. Então, aproveitando que a Aline já está assim, na posição correta, essa é uma medida de quadril que a gente faz e a gente coloca também, que vai interferir no peso ideal, tá? Eu vou pedir para a Aline agora sentar. Por favor, Aline. Aí, eu vou pedir para ela afastar um pouquinho as duas pernas. Essa eu nem preciso pegar o aparelho. A medição é aqui. Será que a nossa câmera consegue pegar? Aqui na panturrilha, tá? A batata da perna. Então, a gente pode ver, olha, quando a pessoa não tem gordura, a Aline dá para diminuir um pouquinho aqui.
Então, o que a gente brinca, ela não é totalmente a falsa magra, ela tem um biotipo muito bom, só que dá pra gente reduzir um pouquinho essa gordura corporal. Aí, mantendo a Aline sentada, o que eu vou mostrar é a medida do paquímetro que a gente falou, né, que é de engenheiro, de arquiteto, e isso a gente usa para medir a estrutura óssea. Então, Eu vou te ajudar. vou pedir para a Aline ficar com o braço direito à frente. Vamos ver se a gente consegue pegar. Aí tu pode ficar aqui do mesmo lado? Posso? Então, essa, Silvana, é uma medida de estrutura óssea do húmero. A nossa câmera conseguiu pegar, né, aqui. Então, eu vou calcular, olha, o da Aline é 5,6, 5 centímetros, pode abaixar ali, 0,6. É uma estrutura, Silvana, pequena. Então, a gente tem, às vezes tem gente, por exemplo, a minha estrutura de húmero é 6,5. Olha a diferença, a dela é 5,6, uma estrutura pequena. Agora, a gente vai medir a do fêmur, tá? Que é a estrutura da parte inferior. Olha, aqui a gente vai... Um erro muito comum é a pessoa pegar a tíbia e não o fêmur. Então, eu tô pegando o fêmur. Olha só que curioso. A Aline, ela tem uma estrutura do fêmur média, 9,7 centímetros. É bastante. Então, se você for considerar, eu que tenho 1,68 m, mais ou menos, a Aline tem quase a minha estrutura de altura. Ela tem uma estrutura média de fêmur e uma estrutura pequena de húmero. Então isso tudo tem que ser considerado. Tem que ser considerado para você considerar num peso ideal, né? A hora que a gente acaba as medidas, a Aline passaria... Obrigada, Silvana. A gente passaria para um teste ergométrico. O que é isso? É um teste que pode ser realizado na bicicleta ou na esteira, né? A gente vai ver o comportamento da frequência cardíaca, da pressão arterial. Para isso, a gente vai ter colocado a Aline deitada, vai medir a pressão arterial, vai medir a frequência e depois vai para o teste prático. Então, ela vai pedalar ou andar, né? Normalmente, em academia, a gente faz em bicicleta. E aí, a gente vai ver como que reage a pressão e a frequência cardíaca. Então, eu trouxe mais um gráfico aqui para a gente mostrar para os nossos telespectadores. Nessa câmera a gente consegue. São os dados do Deixa ele exame. paradinho. Aqui, os valores cardiovasculares. Pressão arterial, frequência cardíaca que ela chegou, o esforço, a carga que ela aguentou, frequência cardíaca que ela chegou, a pressão arterial que ela chegou no esforço. Então, isso tudo a gente analisa. Aqui tem o ideal médio para a gente comparar. E aqui embaixo vai sair o batimento cardíaco que a Aline vai ter que trabalhar no futuro. Assim, saiu da sala de avaliação, ela vai começar a fazer exercício. Ela precisa trabalhar entre, por exemplo, não é a Aline essa, entre 135 e 146 batimentos. Aí que a gente falou se vai estar dentro do limite ou fora. Se a pessoa que estava até 146 trabalhar em 160, ela vai estar fazendo exercício mais do que deveria. Se trabalhar em 120, menos do que deveria. Então, isso é um erro muito comum. Às vezes a pessoa caminha, faz uma caminhada com 120 batimentos, sendo que o dela, o ideal era 135. Então, o exercício vai ficar muito pouco, muito abaixo, para ela ter o benefício do exercício. São bastante itens considerados, né, Não, é Priscila? um trabalho muito completo. Aqui também é um gráfico que a gente explica tudo para a pessoa, frequência cardíaca, pressão arterial. Então, é bem completinho. Depois, antes dos testes finais que eu vou fazer com a Aline, a gente tem aqui ainda a parte dos testes, né, da bicicleta que a Aline fez. Eu vou demonstrar o abdominal e a flexão. A gente tem 2 de flexibilidade, que hoje a gente não vai fazer aqui, mas que a gente analisa a flexibilidade. Você lembra do espacato que a gente fazia muito em aula de ginástica olímpica, aula de educação física na escola? É um teste, e o outro é um teste simples que a gente vai para frente, que a gente também fazia, encostar a mão no pé, né? A gente vai ver quanto que a pessoa tem de flexibilidade. E responde uma coisa, é muito arriscado começar a se exercitar sem passar por uma avaliação assim? É muito arriscado, porque se a pessoa conseguir fazer um exercício por conta própria e der certo, foi sorte, pura sorte. E o que é muito comum, às vezes, é aquela recomendação do vizinho, né? Ah, eu tô correndo 1 hora, pode correr também, não tem problema. É a mesma coisa de medicação, todo mundo quer tomar o do vizinho do lado, né? E não pode. A avaliação física é uma avaliação individual, uma consultoria individual e personalizada. Porque a gente também, o que a gente até comentou pouco, tem a parte da avaliação postural.
Então, nessa a gente vê a postura, depois eu vou dar uma olhada na Aline, por exemplo, em várias vistas, de frente, de perfil, de costas. Ela vai abaixar a minha frente para ver se tem algum desvio, uma escoliose, uma lordose, que é uma curvatura acentuada. Isso tudo, se você não trabalhar corretamente, daqui um mês, nem um mês, 2 semanas você já está com dor. Só que aí você começa com uma dor e já para o exercício. Então, a avaliação física é para te estimular e para você não ter riscos e nem dores no seu exercício, tá? Então, essa que é a importância. E agora eu vou mostrar para vocês a avaliação postural e os exercícios físicos que a Aline vai me ajudar. Vamos lá, então. Aline, vamos fazer primeiro o abdominal. Vou pedir para você deitar de